Esse vídeo eu quero falar com você como nós não sabemos mais sentir tédio. Principalmente se você é um cara ou uma senhorita ali na mesma faixa de idade que eu, nasci, né, no meio dos anos 90, ou até para o final ou começo dos anos 90, você vai perceber também que nós de fato não sabemos mais sentir tédio. Antigamente, até um tempo atrás, a gente conseguia passar muito tempo sem fazer nada ou fazendo tarefas mais tranquilas, né? E o centro desse assunto aqui, que eu quero desenvolver nesse vídeo, é a ideia de por que nós não conseguimos mais sentir tédio. Na verdade, o porquê ele é muito simples, né? A gente está abarrotado de conteúdo rápido, e Instagram e TikTok, e essa é a causa. Ponto final, todo mundo sabe disso. Tanto é que já estão tratando em alguns países aí essas plataformas de consumo rápido como um vício que tem resultantes, né, na nossa cabeça muito parecidas com o cigarro, tá? Mas eu queria conversar com você sobre o fato do que o tédio causa pra gente, por que que nós temos medo do tédio, né? Eu, por exemplo, é nesse ócio, é nesse momento de tédio que eu consigo ter reflexões e pensar novas ideias e trazer novas ideias para os meus negócios e desenvolver novas fórmulas e novas coisas que eu posso testar, que eu posso colocar para jogo. Só que veja, nós não conseguimos criar nada se não refletirmos. Eu li em um livro, que inclusive está aqui comigo, que a reflexão ela é mãe da criatividade. Então, para que haja criatividade, nós precisamos refletir. Para que a gente consiga refletir sobre algo, a gente precisa, cara, sentir tédio. A gente precisa parar, largar o celular de lado e olhar para dentro de si mesmo. Só que o ponto do que eu quero conversar com você aqui não é sobre o tédio, foi de fato sobre uma reflexão que eu tive enquanto sentia tédio, né? Uma coisa é uma tarefa que não é divertida de fazer, né? Tava lá, tranquilão, tomando meu banho, comecei a pensar. Na verdade, me veio na imagem, me veio na cabeça a imagem da capa do livro que eu tô lendo, que eu vou mostrar pra você, que é esse aqui, ó. Acho que a câmera vai focar, vamos ver, a montanha é você. E eu lembrei dessa montanha. Quando eu lembrei dessa montanha, eu fiz uma sinapse de um conteúdo que eu ouvi há muito tempo atrás, que era. São dois conteúdos, na verdade. O primeiro é sobre o dedo na lente, a teoria do dedo na lente. E você já vai entender onde que eu vou chegar com isso aí, porque parece meio confuso, meio enrolado. Mas a teoria do dedo na lente, ela diz que se eu coloco o dedo na lente muito próximo, você não consegue entender que isso aqui é um dedo. A partir do momento que eu vou tirando ela de perto da lente, você consegue entender que é um dedo que está na lente, tá? Então, quanto mais perto você está do problema, muitas vezes, ou do desafio, qualquer coisa que seja, muitas vezes você não consegue ter a real noção do que aquilo é, né? E quando você se afasta, quando você começa a olhar com uma ótica mais ampla, você começa a ter entendimento daquilo que você está olhando, né? Do objeto, do problema, do que for. Só que, quando eu falo que fiz uma sinapse com o conteúdo da montanha, esse conteúdo ele fala que, eu não lembro onde eu vi isso, mas achava muito interessante, que para um cara que está escalando a primeira montanha da vida dele, aquela é a montanha mais alta da vida dele. Porque a primeira é o que ele está vendo, né? Então é o dedo na lente. Pô, eu não consigo ver que, cara, existem coisas muito maiores, muito mais grandiosas do que essa que eu estou escalando aqui. E o que tá por trás, quem já escalou essa montanha, né, ele sabe que depois daquela montanha existem montanhas muito mais altas. Então é impossível você colocar dentro do mundo de um cara que já escalou essa montanha mais alta, falar pra ele que, cara, essa montanha aqui que eu tô escalando pela primeira vez é mais alta do mundo. Não, não existe, não tem como você desaprender um horizonte que você aprendeu. Então, aonde que cruzou essas informações, né? Que quando você escala a tua montanha, você expande um horizonte, você enxerga tudo aquilo que há no mundo. E você olha, puta merda, tem montanhas mais altas, tem água lá embaixo, tem isso, tem aquilo. Você expande o teu horizonte. E você não consegue mais voltar a ser aquela pessoa, aquele cara que estava passos atrás, montanha abaixo, né? Então é a mesma coisa que o dedo na lente. Quando você começa a expandir, que você começa a ampliar a tua visão, você vai ver que existem coisas muito maiores e muitas vezes você consegue até resolver problemas que hoje você acha que são insolucionáveis. Então, a parada é o seguinte, né? Não tem palavra melhor que falar isso. A parada é que nós temos que procurar sempre a aquisição de novos conteúdos, de bons conteúdos. E veja, nós gastamos boa parte do nosso tempo em cima dessas porcarias, dessas ferramentas aí que não servem para nada além de atrasar a nossa vida, quando deveríamos estar consumindo isso aqui. A solução dos nossos problemas já está escrita em algum lugar. A gente só tem que procurar, cara. A gente tem que ler. E
Eu sempre fui um cara que eu não sou estudioso, eu não me considero um cara estudioso, eu me considero um cara resolvedor de problemas. Então, se eu tô com um problema específico, eu vou atrás dele. Pô, quais são os livros, quais são os conteúdos, quais são os criadores de conteúdo que me ensina a escrever? Cara, aí eu vou lá e detono esse conteúdo e aprendo qual é a fórmula da escrita, entende? Então é dessa forma que eu estudo. Só que cada vez que eu amplio o meu horizonte, eu enxergo coisas maiores. Pô, cara, agora aprendi a escrever, posso escrever um livro. Ou não, agora, cara, eu quero escrever roteiros para eu poder começar a gravar para o YouTube. Eu faço em roteiro, né? A ideia vem na minha cabeça e vou fazendo. Mas percebe que sempre vai ter um desafio maior e você vai buscando a solução desses desafios. Soluções, né, desses desafios. E cada vez que você soluciona os desafios maiores, você se torna uma pessoa maior, você se torna uma pessoa capaz de resolver problemas maiores. E veja, pessoas que resolvem problemas maiores são pessoas mais bem pagas. Então, se a tua pergunta muitas vezes ela pode ser, né, para si mesma, como eu faço para ganhar mais? Tem que inverter a ótica dessa pergunta e falar quais problemas maiores eu posso resolver ou em maior volume que vão consequentemente me trazer um maior retorno financeiro. Essa é a ideia. Então, o que eu quero transmitir para você aqui é que você precisa desacelerar. Talvez a palavra da mensagem seja essa. Desacelere. Porque desacelerando você consegue refletir. E com a reflexão vem a tua criatividade. Se você está num momento perdido que você não sabe o que fazer com a tua vida, com o teu negócio, você precisa de auto-reflexão, que é olhar para si mesmo. E não precisa, pô, fazer uma meditação, uma coisa desse tipo. Lógico, são coisas benéficas, mas você pode sentar e entender que o tédio, ele é nosso aliado. Cara, o que eu fiz na minha semana? Começa essas reflexões. Quando você para de colocar para dentro da tua cabeça coisa inútil, de conteúdo porcaria, você dá espaço para ideias, para pensamentos. Porque, veja, você não consegue ter uma ideia de negócio assistindo um TikTok de dancinha, bicho. Possível, entende? Agora, pô, você tá ali no silêncio, tranquilão, você, pô, cara, e se eu fizer isso, isso e isso? Entende? Eu tenho a maior parte das ideias dos meus negócios dessa forma. Veja, eu tô transitando o modelo da minha empresa para um modelo que vai ser basicamente operado por agentes de inteligência artificial. E eu quero modelar isso para as pessoas que são os meus clientes já. Eu quero implementar isso nos meus clientes. E aonde que eu tive essa ideia? Refletindo no momento de tédio. Entende? Então, monetizar essas coisas pede tédio. Criar novas coisas pede tédio. Criar novos conteúdos pede tédio. Então, a mensagem é: tédio é nosso aliado. Vamos desacelerar, olhar para dentro de si mesmo. E que coisas boas vão sair daí. Te vejo no próximo vídeo.